Falando um pouco sobre o dia de hoje do índice, ele abre com essa barra nesse contexto bem lateral, que vem de uma lateralidade do dia anterior. Então eu particularmente não fiz nada nessa região, entendi como uma região muito lateral, muito complexa. Eu acredito que ninguém fez trades também durante a sala, enquanto a gente estava comentando sobre esse tipo de mercado. Então, de todas essas barras aqui lá em tempo real, eu comentei que o único trade que talvez eu faria, o trade mais aceitável, seria vender o fechamento dessa barra aqui. Devido ao contexto, devido a como o preço se comporta nesse tipo de consolidação. Mas eu não fiz isso porque para mim ainda era um pouco baixo, então eu preferi não fazer isso e pensar em vendas realmente aqui para cima. Acabou que o preço não foi lá e aí eu não vendi. Então isso aqui, o mercado aqui ele vai te enganar bastante. Se você quiser operar ordens e stop, se você quiser vender essa barra, você provavelmente vai se complicar. Aqui nesse caso até que foi, é, mas você compra essa barra, você complica. Você vende aqui o rompimento, quando a barra está bem acelerada, bem forte, você vai se complicar, o preço volta todo. Então você compra essas barras aqui, ele não te leva a grandes coisas e já te devolve tudo. Então é um mercado difícil de ser operado. E nesse mercado é bom operar as falhas. Então, se tentar vender aqui para cima, inclusive aqui deu, mas aqui para mim já tinha perdido o contexto aqui, mas vender aqui acima, comprar aqui abaixo, comprar aqui abaixo, contanto que você tenha uma característica que te permita fazer compras, ou que você tenha uma leitura do barra barra que não leve o preço até essas regiões muito desequilibrado. Então, o único trade que eu fiz aqui nessa parte da manhã, inclusive o único trade do dia que eu fiz, foi comprar essa barra aqui. Então, quando ela violou aqui abaixo, eu entendi uma boa oportunidade, que considerando o contexto. Então, quando essa barra aqui voltou, eu peguei a mercado a volta dela. Queria ter entrado aqui assim, não consegui, pegou minha ordem aqui. Então, eu entrei quase que no fechamento da barra. Essa barra aqui veio, a próxima barra ela veio contra. Eu comprei mais aqui nesse pavio, melhorei a minha posição. E aí saí aqui em scalp dessa parte que eu comprei, que era para melhorar meu preço, porque eu não gostei também tanto dessa continuidade. E aí essa barra aqui, em algum momento ela até deu uma boa pontuação, deu mais ou menos, acho que isso aqui assim de pontos, mas voltou durante a formação da barra, e aí veio aqui me stopar, meu stop estava aqui abaixo da mínima do dia anterior, mesmo sabendo que poderia ser um ponto de liquidez, eu não gostaria de segurar o mercado contra a minha posição, além desse ponto aqui. Para mim, isso aqui era o suficiente para mostrar que o que eu buscava aqui, que era uma falha, falhou. Falhou aqui nessas barras. Então, eu estopei esse trade e não fiz mais nada no dia. É claro, teve pessoal na sala que conseguiu até comprar aqui nessa barra. Foi um trade aceitável, com certeza. E aí, só para mim, naquele momento eu achei meio confuso devido a essa lateralidade aqui anterior. Acabou que quando você está em dúvidas sobre o trade, às vezes é melhor não fazer. Então, se tem alguma dúvida, não faz o trade e aí preserva o capital para uma próxima operação. Foi o que acabou acontecendo comigo hoje. Então, eu não fiz essa compra aqui e aí depois não fiz mais trade porque por aqui assim eu já tinha parado de operar. Já tinha dado o meu horário. Então, o preço vem aqui realmente abaixo com esse impulso forte, sim. Principalmente depois que falha essa barra. Ele mostra que tem força. Ela é vendida acima. E o preço faz mais um impulso aqui para baixo. Mas eu também não vendi aqui abaixo, entendendo que tinha muitos pavios aqui abaixo de barras e eu não gosto de entrar por urgência quando o mercado não tem urgência. Então, não vou vender aqui abaixo. Vou vender correções, contanto que elas façam sentido. Quando eu esperava correção, alguma correção para vender, veio isso aqui. Eu não vendo contra isso aqui também. Ainda mais da onde que isso aqui saiu. Uma falha de fundo de um dia anterior em uma tendência prolongada de queda. Então,
eu não ia mais vender aqui nesse ponto e o mercado vem para dentro dessa região. E aí acabou que aqui até deu um sinalzinho de venda que o pessoal também operou. Umas pessoas entraram vendidas aqui abaixo e viraram a mão acima porque tinha aqui um contexto de inside bar, um trade bem aceitável. Então você entra aqui vendido e essa barra que você entra acima, vira de lado, inverte a posição ou entra aqui. Então acabou que foi um ótimo trade. O mercado aqui ele cria uma mudança de comportamento, ele acelera muito. Quando vem fazer a correção, ela não é tão importante, ainda que ele tenha falhado aqui máximas por um pouquinho. A correção não é tão importante diante a força que o preço criou a partir desse fundo aqui. E aí ele criou aqui mais uma continuidade para cima, o que era realmente bem provável. E criou de uma forma bem forte também. Então, quando o preço veio retestar essas regiões aqui, ele não conseguiu invadir essa região, porque tinha realmente muita força acumulada e jogou para cima mais uma vez ainda. Apesar que aqui demorou, eu acho que aqui já se tornava um mercado difícil de você achar vendas, né? Até porque ele ia rompendo os topos aqui, claro que foi perdendo momento. Então, para mim, a única venda que talvez aceitável não é a venda de primeira entrada como essa barra, é uma venda como essa barra aqui, por exemplo, essa barra ou essa barra. Venda de segundas entradas, não de primeiras entradas, e ainda assim não levaram a grande coisa, porque o preço realmente continuou seguindo esse comportamento que ele iniciou aqui com um impulso muito forte, deixando os gaps gigantescos abertos, e isso pode levar a movimentos muito prolongados até que durem até mais de um dia quando você vê isso aqui num contexto como esse. E aí, um ponto aqui importante também é observar esse contexto olhando também a parte mais macro aqui do gráfico. O que faltou talvez comentar aqui durante o dia foi que quando o preço voltou lá do topo, eu acho essa venda aqui também muito agressiva, mas quando ele volta do topo aqui com muitos dojis e rompe a média a primeira vez e volta, aqui você já pode ter iniciado aquele comportamento que às vezes acontece tarde no dia, preço cortando a média, um tipo aqui de lateralidade na média, um arame farpado que não se deve operar e principalmente não se deve operar com ordens do tipo stop no rompimento das barras. Em relação a olhar o contexto mais macro para observar esse movimento aqui, esse impulso, essa mudança aqui do comportamento é importante. Se você olha o gráfico mais macro um pouco, você vai ver realmente que o preço está em uma tendência prolongada. Ele vem caindo há um bom tempo, vem deixando gaps abertos, é uma tendência muito forte. E aí essa linha aqui pontilhada é a mínima do dia anterior. O preço aqui vinha de uma lateralidade. Então isso aqui pode sim ser a confusão, aquela que eu comentei ontem no vídeo, deu uma MTR, um padrão de reversão majoritário de tendência, violando o fundo ou não, mas rompendo aqui uma linha de tendência anterior. E aí depois vindo retestar fundo bem confuso e complexo, é um sinal sim que dá mais chances, mais probabilidade para uma MTR. Então você tem aqui o rompimento da linha de tendência, você tem confusão, muita confusão aqui, muita lateralidade e confusão, movimento indo testar fundo. Passou do fundo, e aí passou do fundo, e aqui houve depois a confusão toda e do preço passar do fundo, ele mudou o comportamento e vem muito forte para cima. Então aqui o mercado tinha um comportamento específico. Aqui ele tinha um outro comportamento aqui muito lateral, complexo, que faz parte talvez da MTR. E aqui ele foi um comportamento, um pulso até que forte, mas sem tanta urgência assim, na leitura de barras. Dava para observar essa falta de urgência. E aí, depois disso, ele tem realmente uma mudança de comportamento, um impulso forte na direção da alta. E aí, quando você tem dois impulsos aqui, é claro que você vai chamar isso aqui, você está operando price action, você vai chamar isso aqui, seguido disso aqui, você vai chamar isso aqui de lateralidade ampla, porque é um impulso para baixo e um impulso para cima, tudo bem. Mas mesmo que seja lateral, nesse caso em específico, talvez o preço vai ter um pouquinho mais de chance de dar continuidade a esse impulso de alta devido ao contexto. Porque você tem um impulso aqui forte de baixa, tarde em uma tendência, possivelmente terminando a tendência. Porque tendências começam e terminam com rompimentos. Então, aqui poderia estar terminando a tendência, esse tipo aqui de movimento de impulso aqui.
E por outro lado, você tem um impulso muito forte vindo e deu uma falha de fundo, levando acima. Então, rompimentos também iniciam tendências muito fortes, e esse foi um rompimento muito forte. Em um bom contexto, com grandes chances de continuidade e sabendo que a continuidade pode ir muito longe, porque esse é somente o início do impulso na direção da alta. Então, aqui é complicado você ficar entrando na frente desse mercado aqui, que muda o comportamento, e ainda mais entrando na frente com barras de primeira entrada, como essas barrinhas aqui. Então, acaba que aqui você tem que deixar o mercado andar e tentar achar formas de entrar a favor disso, se possível. E se você não conseguir, da forma que eu não consegui aqui, por exemplo, por ele ter uma lateralidade anterior muito complexa, acabou que eu optei por ficar de fora dessa região, de não operar aqui dentro. Se você não conseguir aí, tudo bem, porque você também vai se preservar. O que não pode é ficar operando assim contra esses impulsos muito fortes. E se você operar, se você vender, por exemplo, essa barra aqui, você tem que ser rápido o suficiente para entender o que está acontecendo e desistir da operação. Mesmo que seja aqui acima, aqui você tem que desistir em algum momento, sem virar um torcedor, assim, querendo entrar com mais contratos, achando que o preço vai parar aqui depois de duas ou três puxadas, porque isso aqui realmente às vezes vai muito, muito longe, ainda mais quando você vê o tamanho aqui do gap que iniciou o impulso. E se considerar gap negativo, foi isso aqui. Então você tem esse gap aqui de início de impulso, é muito forte. E o preço não corrige, as correções dele são muito rasas. Se você colocar até mesmo um gráfico diferente, vai dar para observar a mudança aqui do comportamento muito clara. E aí é claro que em algum momento ele vai fazer correção mais profunda, e ainda assim a correção mais profunda, se você olhar o corpo das barras aqui, ele só vem retestar isso aqui por cima e não tem uma força para conseguir manter o preço abaixo aqui dessa região. Então isso aí realmente é o sinal que o preço poderia ir mais acima aqui a partir desse ponto. Às vezes isso aqui, como é uma lateralidade estreita, às vezes esse ir para cima leva horas, pode ser que nem tivesse acontecido no dia, acabou que aconteceu no dia ainda, né? Mas acho que é bem importante não ficar operando contra isso. E se operar contra isso, buscar segundas entradas. E a única segunda entrada clara com barra de sinal que aconteceu desde esse ponto aqui, para quem buscava segundas entradas na venda, sem ser essa insidezinha aqui, que ainda era um trade aceitável, porque aqui nesse momento você não sabia ainda de toda essa força. Aqui você tinha visto isso e talvez isso. Por que não? Então a gente não sabe o que vem depois, a gente mede a probabilidade das barras que estão acontecendo no momento. Se você queria vender aqui acima e estava buscando segundas entradas claras, aqui você teve uma primeira entrada, L1. Teve uma certa continuidade, então você espera a L2, não aconteceu. Preço forte, continuidade. Então você não vai vender. Aqui você tem uma L1 novamente. Se você quer realmente entrar na venda, mesmo que agora você já viu que está forte, você vai esperar uma L2. Então, a L2 aconteceu com barra negativa, aconteceu aqui, né? Mas ela pode ser contada como essa barrinha aqui, apesar de não ser muito boa, porque é melhor vender uma barra de VN. Então, venderia aqui abaixo ou aqui abaixo. E também você tem alguns fatores. Primeiro, você está alto na lateralidade, se você quer vender isso. Você ainda está um pouco alto na lateralidade. Mas você tem também uma outra questão aqui, que o preço rompeu a lateralidade, ele pode fazer um pullback aqui por cima da lateralidade e depois jogar para cima novamente. Outro ponto importante que você tem é que apesar dessa tendência aqui ter feito duas ou três puxadas, depende da forma que você contar, mas poderia sim contar até como três puxadas, no sentido uma, duas, três, mesmo que ela tenha feito três puxadas de forma parabólica e a linha de tendência tenha uma inclinação assim bem vertical, ainda assim, você vendendo aqui essas barras, essa barra aqui, por exemplo, você não vai ter mais que 40% de forma alguma de probabilidade a teu favor. Porque para que você consiga bons alvos, o preço pelo menos vai ter que passar aqui nessa região. E aí, ele passar aqui dessa região quer dizer que ele vai ter que perder, os compradores vão ter que começar a desistir. Até mesmo quem montou posições talvez aqui embaixo, aqui, vai ter que começar a desistir das posições. Porque os pontos de início de impulso são pontos de defesa. E se você está posicionado aqui na venda, você tem que esperar pelo menos romper isso aqui para você ter bons alvos. E você observa aqui agora o gráfico que o preço não teve nem força de vir testar essas regiões. Então, ele deixa gaps até mesmo aqui.
Até mesmo alto na lateralidade, ele está deixando gaps e leva muitas barras para tentar fechar esses gaps e não consegue. E aí a gente poderia fazer aquela pergunta, que eu exemplifiquei essa semana, inclusive, em relação a essas barras aqui. Se esses vendedores aqui, eles são realmente muito fortes, eles estão acumulando força, e esses vendedores são muito fortes, e esses vendedores são muito fortes, como que eles não conseguem fechar esse gap aqui? E por que que essa barra aqui em específico, vendedora, tão forte assim? Por que que ela não vem aqui pelo menos testar essa mínima? Se isso aqui é força, como que essa força toda não consegue nem testar uma mínima anterior em pavio? Imediatamente ela é comprada, faz uma barrinha, é comprada novamente, é comprada e o preço não consegue vir testar essas regiões. Isso aqui, como continuidade dessa barra vendedora, já mostra mais características que o mercado vai ter muita dificuldade de cair e tem compradores ainda defendendo muito, mesmo antes dos pontos mais fortes de defesa, o preço já tem compradores defendendo. Então é melhor tomar cuidado para se posicionar na venda, principalmente nessas regiões aqui. E aí, se quiser vender, tentar vender o mais alto possível aqui, sabendo que a probabilidade não é a teu favor. A probabilidade é baixa e vai continuar sendo baixa aí por um bom tempo. Então acho que é isso. Essas são algumas coisas que daria para observar hoje aí no mercado usando price action aí para fazer leitura.